pregação de hoje é desobedecendo às autoridades. Podemos desobedecer às autoridades? Eu vou argumentar que sim, em alguns casos, e não apenas isso. Que em alguns casos, não é apenas um direito desobedecer à autoridade, é dever. Em alguns casos, é dever. Se você não desobedece à autoridade, você está pecando e desobedecendo Deus. Eu vou tentar mostrar isso hoje. Então vamos ler de novo Romanos 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade, faze o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para, e aqui ele está dando o objetivo, qual é a função do Estado? Para punir o mal e assim permitir que o bem aconteça. Punir o mal. Essa é a função do Estado. Mas e quando o Estado, ao invés de punir o mal, está punindo o bem? E quando o Estado deixa de cumprir a sua função? Aí nós devemos resisti-lo. É sobre isso que eu vou falar hoje. Verso 5. Por isso é necessário sujeitar-se a ela. Desculpa, verso 4 ainda. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. E aqui já está, para mim está até explícito a ideia da pena de morte. Você acha que a espada é para quê? Pentear o cabelo? Não, é para matar. É para matar. A espada é para matar. Pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atender a isso. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Até aí. Durante a pandemia, muitos usaram este texto para justificar o fato de que deixaram de cultuar a Deus. Eles disseram: devemos obedecer às autoridades. E eu vou argumentar hoje que isso foi pecado. Vou falar então como nós devemos nos relacionar quando o governo deixa de cumprir a sua função. Quando é o momento em que devemos resistir o governo. E claro que antes de adentrar nesse assunto, é fundamental dizer o seguinte: o alvo do ímpio é o sucesso, é a satisfação das suas próprias vontades. O alvo do ímpio é ele mesmo. O nosso, entretanto, é a glória de Deus. Partindo do pressuposto de que os ímpios, incrédulos e ateus, eles são um fim em si mesmo, eles não devem obedecer nem mesmo a um governo justo. Quanto mais a um governo falho muitas vezes, porque eu vou também defender que nós devemos nos submeter, mesmo quando o governo tem suas falhas e às vezes cobra impostos demais, não tem sabedoria, mesmo assim devemos nos submeter. Vou argumentar hoje que nós só não devemos nos submeter quando eles entrarem em clara contradição à Escritura, quando deixarem de cumprir a sua função, que é punir o mal. Quando eles começarem a punir o bem, como por exemplo, quando o próprio governo institui a morte de bebês. Esse é um claro exemplo de desobediência à Escritura e de perda da sua função. A função do Estado é proteger o seu povo. Agora, quando o próprio Estado institui que crianças devem ser mortas, esse Estado precisa ser resistido. Do contrário, nós estamos pecando ao obedecer um Estado sanguinário como este. Então, vamos começar assim. Primeiro, submissão às autoridades ruins. 1 Pedro 2,18, o apóstolo Pedro disse o seguinte: servos, escravos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. O que a gente tem aqui é um texto muito forte. Escravos, sejam submissos aos seus senhores, mesmo se eles forem perversos. E sejam submissos com todo temor. Esse é um texto muito forte, porque, em primeiro lugar, a própria escravidão já é uma aberração. Já é uma situação de miséria. Segundo, ainda tem um senhor ruim ainda. E mesmo assim, Pedro ordena a obediência. Há então essa submissão, mesmo quando as autoridades não cumprem fielmente
as suas funções. Nós temos alguns exemplos disso ao longo da Escritura. Por exemplo, Noé. A Bíblia fala que Noé se embriagou e ficou nu na vinha. Por conta disso, seu filho cão se aproximou do pai, viu o pai e contou para os outros irmãos. Ele não contou uma mentira, ele disse a verdade. Ele expôs o seu pai para os outros. Diz o texto bíblico que quando Noé se recompôs, ele amaldiçoou o seu cão, dizendo: seu cão, seu filho, seu filho cão. Ele amaldiçoou o seu filho cão, dizendo: você será escravo dos escravos. Você não honrou a autoridade, então você não vai ter nenhuma autoridade. E, obviamente, isso também se aplica ao nosso pai, aqui eu citei, também se aplica no nosso trabalho, também se aplica na igreja. A ideia de que a obediência, a honra virá somente diante de uma perfeição absoluta é algo infundado. Muitas vezes, o erro do nosso pai, o erro do nosso pastor, se torna um teste para nós. E, obviamente, aqui eu não estou dizendo erro do tipo pastor que sai com a mulher dos outros, que é desonesto. É óbvio que isso, na minha opinião, tais pessoas não devem ser pastores, porque Paulo diz que o pastor deve ser irrepreensível. Então, eles não estão cumprindo com a função deles. Obviamente, Paulo também, ao falar que esses homens que querem ser pastores devem ser irrepreensíveis, ele também não está dizendo que eles sejam impecáveis. Isso seria, por dedução lógica, impossível. Mas há um padrão ali para eles. E esses absurdos, como Paulo mesmo descreve ali, Paulo descreve qual é o parâmetro, qual é o padrão para um pastor. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, honesto, hospitaleiro e por aí vai. Mas, ao dizer isso, Paulo não está de forma alguma querendo dizer que os pastores são irrepreensíveis, no sentido de que nunca pecam, nunca perdem a paciência, nunca agem de maneira injusta, pensando muitas vezes está agindo de maneira justa. Então, nesses contextos, o nosso pai, o nosso pastor, o nosso líder e o patrão também, muitas e muitas vezes, eles se tornam um teste para nós. É Deus permitindo isso, para ver o que nós iremos fazer. Ora, muitas e muitas vezes nós vemos isso na Escritura. Deus se utilizando de líderes ruins para quebrantar o seu povo. De líderes ruins para quebrantar o seu povo. R.C. Sproul, então, comentando isso aqui, ele diz o seguinte: não podemos desobedecer o governo porque ele nos sobrecarrega com impostos. Ou seja, quando a carga tributária é injusta. Ou quando o governo não tem sabedoria. Nós só devemos desobedecer o governo quando ele ordena algo contrário à palavra de Deus. Ou seja, às vezes vamos dar um exemplo, um pai ruim. Um pai que, às vezes, falou algo incorreto, ele foi injusto com você. Mesmo assim, você deve honrá-lo. Por quê? Mesmo ele sendo um ogro, ele sendo um imbecil, ele falando palavras duríssimas e pesadíssimas, ele não te levou a pecar. Ele não obrigou você, você vai ter que mentir a partir de agora. Tudo isso é muito ruim, tudo isso exige uma fé enorme, mas ainda assim, ele não te induziu a pecar. Quer dizer, ele acaba se tornando uma tentação, né? Mas ele não obrigou você, minta, mate, roube. Então, mesmo assim, com todas as debilidades, com todas as fraquezas, com tudo aquilo que irrita profundamente você, seja você menino ou seja você já casado, com tudo isso que seus pais fazem, ainda assim a Escritura ordena que devemos honrar os nossos pais, o que não é de forma alguma fácil e simples. Mas como eu disse, lá antes de começar a pregar aqui, essas circunstâncias, assim como de uma doença física, o nosso corpo não produz pecado. O nosso corpo nunca é a causa do pecado, como eu disse para vocês no começo aqui. Mas a fraqueza do nosso corpo pode se tornar uma tentação. Os seus pais, um líder, também. Também. Então, assim, é verdadeiramente uma aberração. Uma aberração a rapidez com que as pessoas mudam de igreja, o espaço, o tamanho da paciência das pessoas em relação aos seus pais. Como é curta. É verdadeiramente um
absurdo. Por isso eu disse no começo, à guisa de introdução, que o alvo do ímpio é a satisfação imediata de todos os seus prazeres. É a sua própria liberdade e tudo aquilo que o agrade, porque ele é um fim em si mesmo. Não se dá assim conosco, que somos servos de Deus. E entendemos que muitas e muitas vezes a falta de sabedoria, a falta de amor até de muitos de nossos líderes, inúmeras e inúmeras vezes, aquilo ali é o próprio Deus nos quebrantando. É o próprio Deus permitindo uma circunstância extrema para nos levar ao limite e então notarmos que realmente nós somos pecadores, que nós somos depravados e que precisamos de uma provisão sobrenatural de Deus para que nos tornemos como Cristo, manso, humilde de coração. Segundo princípio, desobedecer às autoridades. O primeiro princípio, então, tem a ver com esse elemento de obediência, mesmo que os líderes sejam ruins. E agora, quando nós devemos desobedecer? Quando desobedecer é um dever. Quando há uma ordem clara que contraria a Escritura. Quando esse governo, que visa punir o mal, está punindo o bem. Perde a sua função. No Sinédrio, os apóstolos foram intimados, desafiados pelos líderes da época a não pregarem mais. Eles proibiram e disseram: vocês não podem mais pregar. E Pedro então deu aquela resposta célebre: importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Se os discípulos tivessem obedecido à ordem daquelas autoridades, nós não estaríamos aqui hoje. O evangelho tinha morrido ali mesmo. Nós seríamos judeus ainda. O mesmo se dá com o protestantismo. A autoridade da época era a Igreja Católica. Se não podemos, em hipótese alguma, protestar, se não podemos, em hipótese alguma, desobedecer, nós estaríamos até agora acendendo vela para morto, nos prostrando diante de imagem e chamando um pedaço de pão de Jesus Cristo. Ora, como eu disse, não é apenas direito. Em algumas circunstâncias, é dever do crente resistir ao Estado. Você sabe o que os soldados nazistas disseram no tribunal de Nuremberg, quando eles estavam sendo julgados pelos crimes cometidos durante a Segunda Guerra? Sabe o que eles disseram? Não, nós não somos culpados, nós apenas seguimos ordens. Até hoje, isso é utilizado constantemente para demonstrar a canalice de inúmeras pessoas. Não, eu estava somente cumprindo ordens e eu não tenho responsabilidade. Não, você deveria desobedecer às ordens. Era moralmente obrigatório a você que você desobedecesse seus líderes. Que você desobedecesse. Por exemplo, quando o governo veio e disse: vocês vão parar o culto. O governo não, né? Não o governo, mas os governos estaduais, as prefeituras. Vocês têm que parar o culto. É engraçado que muitos pastores, eles citaram Romanos 13. Não, temos que obedecer às autoridades. Primeiro, importa obedecer a Deus e não aos homens. É mandamento que cultuemos a Deus. Lá na Ucrânia, nem na época de guerra o povo parou de cultuar. Podemos cultuar como a igreja primitiva cultuou diante de perseguição, escondidos, mas devemos cultuar. Ah, e culto online não existe. Então, primeiro, importa obedecer a Deus e não aos homens. Segundo, obedecer às autoridades deste país era desobedecer os governantes e prefeitos. Por quê? Porque nós somos uma república e um Estado de direito que é regido por uma Constituição. E a Constituição é a maior autoridade deste país. Deste modo, no artigo 136 e artigo 137, é direcionado ao presidente, com aprovação absoluta do Congresso, apenas a ele, o direito de proibir o direito de ir e vir e proibir reuniões, por exemplo, que é o que interessa aqui a nós hoje. Só o presidente, com apoio absoluto do Congresso, pode decretar estado de defesa e, posteriormente, estado de sítio.
E no estado de defesa, que é diante de calamidades, apenas durante 30 dias. No estado de sítio, isso é prolongado. Só o presidente pode fazer isso. Ou seja, os governadores e prefeitos estavam desobedecendo à autoridade, que é a Constituição. Então, todos os argumentos são ridículos em se tratando desse exemplo aí que nós vimos aí. A função da autoridade é: o magistrado existe para punir o mal. Mas quando um governo perpetua o mal, defende o aborto, o que nós devemos fazer? Eu acredito que nós devemos resistir. E nós vemos isso ao longo da história do povo de Deus e da Bíblia também. Por exemplo, Salomão havia colocado uma alta carga tributária sobre o povo de Israel. Diz o texto bíblico que o povo então protestou. Eu sei. Aqui a Bíblia está relatando uma história, não está dizendo se aprova ou não. Entretanto, me parece que é correto. Afinal de contas, Provérbios 29:4 diz que o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Por quê? Essa carga tributária absurda leva à morte mesmo. Leva à morte. Pessoas morrem por conta disso. Então, a Bíblia diz que o povo de Israel protestou. Protestou. Foi até o rei e falou: olha, a carga tributária é muito alta. Pare com isso. Mas o rei não quis aceitar. Então diz o texto bíblico que eles se prepararam para a guerra. E aí Deus, então, por meio de um profeta, advertiu o rei de Judá a não fazer aquilo. E aí acabou não existindo guerra civil em Israel. Mas o povo protestou contra aquela alta carga tributária. Um outro exemplo do povo protestando foi a Revolução Gloriosa, no século XVII. O rei Jaime II, que era católico, estava querendo, na base da força, estabelecer o catolicismo novamente na Inglaterra. O parlamento protestante, puritano, disse não, isso é incorreto. E eles protestaram. O que não acabou, nessa Revolução Gloriosa, que foi o estágio final do que é chamado de Revolução Inglesa, não aconteceu guerra, apenas nesse aspecto, nesse último estágio da Revolução Inglesa. Mas eles protestaram e eles restabeleceram um governo protestante. E até hoje, há um debate, pois foi certo, não tinha que obedecer à autoridade. Mas, na realidade, o próprio rei Jaime estava sendo ditador. Haja vista que a cultura inglesa era protestante, os valores eram protestantes, e ele estava por meio na marra, querendo estabelecer algo. E por isso o povo se revoltou. Outra maneira que nós vemos o povo de Deus resistindo ao governo é através da oração. Várias e várias vezes, quando o povo estava sendo oprimido por um governo maligno, o povo orou. Por exemplo, no Egito. No Egito, a Bíblia diz que o povo estava sofrendo horrores. E o que o povo fez? O povo orou, o povo clamou. O povo orou a Deus para que Deus enviasse alguém que libertasse o povo de Deus. E Deus enviou. Quem Deus enviou? Deus enviou Moisés. E houve uma guerra. A guerra foi espiritual, foi vencida totalmente por Deus, sozinho por Deus. O povo não pegou em armas, mas houve uma guerra. Tanto que os soldados egípcios morreram no meio do mar. Mas houve uma batalha ali. Outro exemplo também de como que nós podemos combater governos que se tornam extremamente malignos e assassinos e perdem a sua função e se põem em oposição à Escritura, nós podemos combater por meio do discurso. Podemos combater por meio da fala, como John Knox fez, como Jesus Cristo fez. Em Lucas 13:31, Jesus disse assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e Jesus disse: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E vá dizer àquela raposa, chamando Herodes de raposa. Vá dizer àquela raposa. Parece que Jesus estava confrontando, naquela época, aquele rei maligno. Raposa, para nós, ainda tem uma conotação negativa, mas naquela época, com certeza, havia uma conotação ainda muito mais pesada. Nesse sentido, nós devemos ser piedosos para obedecer governos quando são ruins, quando não possuem sabedoria o bastante, quando cobram impostos demais. Mas nós devemos também ser corajosos e sábios para enfrentar quando eles contrariam a palavra.
E, de acordo com os recursos que tivermos, nós devemos orar, nós devemos resistir com palavras, em alguns casos, como já aconteceu ao longo da história, há até guerra, que é o que chamamos de guerra justa. Guerra justa. Portanto, a ideia de que devemos obedecer em toda e qualquer circunstância é um absurdo. É um absurdo. Nós devemos servir a Deus e nos lembrar de que, em alguns casos, desobedecer às autoridades é obedecer a Deus. Vamos ficar de pé?